Apocalipse capítulo 3 e versículo 7 diz o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo. Quem é o santo, gente? Deus, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e que ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não me negaste o meu nome. Por favor, repita essa frase. Que tens pouca força. Ele está dizendo: eu conheço você, tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não me negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses aí que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir. Presta atenção, eu vou fazer eles vir e prostrar-se-ão a teus pés, e vão conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação. Então está aí uma revelação para essa igreja. Vai vir uma provação, mas eu vou te guardar, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí ou de lá jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. Imagina, esse nome está gravado em você. Glória a Deus. Ele está dizendo que se você vencer, for até o fim vencer, você vai se tornar coluna, e ele vai gravar em você o seu nome, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ou seja, quem está vivo, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Coloca a mão assim sobre a Bíblia, diga comigo: Senhor Jesus, usa o teu servo, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém? Por favor, pessoal, preste atenção aqui à mensagem. 7 igrejas na Ásia, foi enviada a cada uma delas uma carta, cada carta um teor diferente. Uma igreja o Senhor Jesus repreende, outra igreja Jesus manda tomar cuidado, outra igreja diz, o Senhor diz que o povo está perdido porque deixou o trono de Satanás se estabelecer em cima do seu santuário. Enfim, e a essa igreja de Filadélfia, o conteúdo em que tem essa carta, o anjo recebe a carta, e quando ele lê a carta, diz: olha, essas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Primeiro, o pastor dessa igreja, que recebe a carta e compartilha ela com a igreja, o povo, já recebe de cara, na primeira frase da carta, uma mensagem de impacto.
dizendo: olha, eu sou o vosso Deus, eu tenho a chave na minha mão, a chave de Davi está nas minhas mãos, aquele que tem o poder para abrir e ninguém fechar, e se fechar, ninguém também poderá abrir. E aí o conteúdo dessa palavra diz que, olha, eu tenho posto diante de você a igreja, uma porta aberta. A porta está o que, gente? Vamos entrar no primeiro ponto dessa mensagem. Quero pontuar aqui, fazendo pelo menos umas 5 pontuações. O primeiro ponto dessa palavra: o Senhor está mandando uma mensagem, mas dizendo que tem uma chave na mão dele, e uma porta aberta na nossa frente. O que Deus está querendo dizer para você? Porque naquela ocasião, para aquela igreja, para aquele povo, o Senhor estava apontando para eles, dizendo: olha, eu conheço vocês, tens poucas forças. Vocês, falando para aquela igreja, é um povo, é uma igreja, digamos assim, que não tem muitas condições financeiras, ou que não tem muita força para competir com esse povo ou com esse governo. Mas porque vi que guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei do dia da tribulação ou do dia mau que virá. Glória a Deus, pessoal. Então vamos procurar entender o perfil dessa igreja, e o Senhor proporcionando essa igreja uma porta aberta. Qual era o sentido? Se o Senhor dissesse assim: ei pessoal, eu sou o vosso Deus, eu tenho uma chave na mão e tenho uma porta. Aqui está dizendo que a porta está aberta, e diz que ele tem uma chave na mão. Então, dizendo àquela igreja, Filadélfia, dizendo: olha, parabéns pela vossa perseverança, porque eu abri. Vamos lá, gente, a porta está o quê? Não está fechada. Quer dizer que ele abriu. Ele tem uma chave na mão, ele abriu a porta, e ele está dizendo para a igreja: eu que tenho colocado uma porta aberta na sua frente. Bom, se o Senhor estava falando para aquela igreja, então vamos procurar fazer uma extensão dessa palavra até que chegue a nós. Quem quer receber também essa vitória, diga eu. Então vamos procurar entender essa mensagem para que ela se estenda até a nós. A igreja de Filadélfia foi uma igreja considerada por Jesus uma igreja muito fiel. Foi considerada por Jesus uma igreja bem edificada, uma igreja que, embora tivesse poucas forças, a expressão de dizer poucas forças queria dizer que o povo da igreja em si não tinha muitas condições materiais. No entanto, eles não estavam nem aí para isso, porque o coração ou a intenção deles estava no Senhor. A riqueza deles não estava em bens, a força deles não estava em bens, a alegria deles, a riqueza deles era o Senhor. Então veja como o Senhor retribui esse sentimento para conosco. Você pode ser uma pessoa abençoada economicamente falando, mas não vá pensar que pelo fato que você, economicamente falando, tem uma posição melhor do que outro, não pense você que isso está te classificando uma pessoa salva. Você pode ser uma pessoa abençoada, você pode ser uma pessoa abençoada,
mas salvo é diferente. A pessoa que tem certeza da sua salvação, ela não coloca o seu coração nos bens materiais, ela não coloca a sua alegria nos seus bens materiais. Semana passada eu preguei aqui uma palavra, Abacuque, dizendo: olha, ainda que a figueira não deu o seu fruto, ainda que minhas ovelhas, meus rebanhos sejam arrebatados, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha saleza. Então Abacuque estava dizendo que a sua alegria estava no Senhor e não na sua realização econômico. A sua alegria. Diante dessa palavra que estamos lendo hoje, o Senhor está chamando a igreja de Filadélfia e dizendo assim: olha, eu sei que tem poucas forças. Eu disse que ia trazer essa extensão dessa palavra para nós, e Deus já começou a falar com você. Está falando para você da seguinte maneira: você tem orado a Deus dizendo: meu Deus, abre uma porta para mim, porque estou vivendo num estreito, porque estou quase passando necessidades. Você expressa nessa oração tanta dor, tanto sofrimento, e o Senhor, como resposta, está me usando hoje para dizer para você: meu filho, eu te conheço, eu sei que tu tens poucas forças ou poucos recursos, mas eu quero dizer para você, aberta diante, na sua frente. Glória a Deus, pessoal. Oh, meu Deus do céu. O Senhor está dizendo: você está chorando, está gemendo, está sofrendo, mas eu estou dizendo para você que eu conheço as suas forças, mas também conheço a sua fé, porque guardaste a palavra da minha perseverança. O Senhor está dizendo assim: eu tenho a chave de Davi nas minhas mãos, pus diante de você uma porta fechada, aberta, pus diante de você uma porta aberta. Então, o que significa isso? Se alguém disser para você que você não vai conseguir, você vai rebater essa palavra e vai dizer: mas o Senhor disse que Ele abriu e ninguém fecha. Você vai rebater aquela palavra negativa que quer confrontar você. Pergunto: como foi a sua semana? Como foi esse mês passado? Você foi contrariado, afrontado entre a parede e disseram para você: está lutando muito, mas não vai conseguir. Rebata essa palavra e diga: ei, eu sirvo a um Deus fiel. Eu posso não ter condições financeiras, eu posso não ter amigos aí, eu posso não ter amizades ali, mas o Senhor disse que colocou uma porta aberta e está com a chave na mão. Ele disse assim: eu vou te livrar do dia da tribulação, que virá sobre todo o mundo. A tribulação vai vir para os ímpios, a tribulação vai vir para os justos também. Mas os justos, estou falando aqui dos justos, são aqueles que têm compromisso com Deus. Não estou falando dos perfeitos, porque na terra não tem ninguém perfeito. Só lá na glória tem ou não tem? Lá tem, aqui não. Portanto, aqui na terra haverá tribulação para os ímpios e para os justos. Os justos são aqueles que têm compromisso com Deus. E ele está dizendo assim, versículo 10: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Gente, essa palavra aqui, oh meu Deus,
essa palavra aqui chega para nós como um bálsamo, é ou não é verdade? Essa palavra chega assim, olha, ei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. O Senhor está dizendo, eu vi, quando você foi tentado, mas você venceu. Eu também te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Portanto, o Senhor está dizendo que vai guardar ou livrar. Então, nas suas orações, aprenda o seguinte: nas suas orações, diga para Deus: Senhor, abre as tuas portas na minha vida, fecha as portas erradas do meu caminho. Grave isso. Nas suas orações, diga para Deus: abre, Senhor, as tuas portas na minha vida, fecha as portas erradas do meu caminho. Quem sabe você um dia entrou numa porta errada e você pagou um preço tão alto. Abriram uma porta, mas essa porta era uma porta errada. Não foi Deus que abriu, alguém abriu. Você sabe que nessa vida sempre vão existir pessoas do bem e vão existir também pessoas do mal. E as pessoas do mal, por incrível que pareça, não está escrito na testa delas: ei, eu sou do mal. Está escrito? Não. As pessoas do mal, elas vão tentar passar para você uma imagem que são seus amigos, e vão querer abrir uma porta errada para você. Porta errada que eu digo, um conselho. Você poderia ouvir a voz de Deus, mas você deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir um conselho de alguém que disse que é teu amigo, mas era uma porta errada. Você entrou e olha o que deu. Você teve prejuízos, você levou tombos, você sofreu por consequências erradas, você chorou muito. Então, quando eu disse aqui, ore pedindo a Deus que abra as portas dele na sua vida, glória a Deus, pessoal, e que ele feche as portas erradas que estiverem no teu caminho. Essa expressão que estou falando são aquelas pessoas que deixam de ouvir a Deus para ouvir aconselhos de pessoas que fingem ser seus amigos. E aí uma porta errada, você entrou nela e deu nisso. Enfim, mas se você já aconteceu, se perdoe, se conserte, levante a sua cabeça, corra para sair desse prejuízo. E por favor, ouça agora a voz de quem? Ouça a voz de Deus. Num quadro de 7 igrejas da Ásia, cada igreja tem um perfil. 6 igrejas, por incrível que pareça, 6, eram 7, 6 igrejas erraram feio. Uma igreja, essa, Filadélfia, o Senhor está dizendo: eu sei que você tem pouca força, mas porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu vou te guardar. Eu coloquei uma porta aberta para você. Ela já está o que, gente? Ela já está, ela não vai se abrir, ela já está aberta, não é? Mas aí, nós não podemos esquecer de que a chave está na mão dele. Ele diz que abre e ninguém fecha, e se fecha ninguém abre, mas ele tem poder para fechar. Quem tem poder para fechar? Aquele que tem a chave
Quem tem a chave na mão é que fecha e abre. E o que vamos entender nessa pontuação? Nós lemos aqui no versículo 12: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus. Veja esse condicionamento aqui. Isso aqui é um condicionamento. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus. Olha aqui para mim, por favor, preste atenção. Ele está condicionando. Se eu vencer, eu então serei uma coluna no santuário de quem? Ele vai escrever em mim um novo nome, o nome do meu Deus, o nome do santuário do meu Deus, o meu novo nome. E se eu não vencer? Se eu não vencer, ele vai fechar a porta e eu não vou poder desfrutar daquilo que ele me revelou. Porque ele fez uma revelação. Qual foi a revelação? A revelação foi: olha, eu tenho uma chave na mão, coloquei uma porta aberta diante de você, porque você foi fiel, eu também vou te guardar. E se você for vencedor, lá no final de tudo, eu vou fazer você coluna no santuário do meu. Então ele está condicionando, dizendo que se eu continuar obedecendo, que se eu continuar sendo fiel, que se eu continuar honrando, que se eu continuar como servo, se eu continuar nessa mesma fé, por sinal, recebi um elogio de Deus dizendo: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu vou te guardar também. O Senhor está querendo dizer o seguinte: eu estou feliz, porque você, quando foi tentado, não cedeu às pressões da tentação. Quando quiseram corromper o meu altar, você se manifestou dizendo: não, nós não precisamos do seu dinheiro aqui. E isso é muito comum nos dias de hoje. Políticos querer dar dinheiro para a igreja, para a igreja poder votar nele. Aqui no Brasil tem muito disso. E muitas igrejas que se venderam nesse termo que estou dizendo aqui. Problema de cada um, como as 7 igrejas, enfim, o perfil era diferente. A igreja de Filadélfia não se corrompeu. A igreja de Filadélfia não quis isso. Preferiu continuar na sua simplicidade, mas porém tendo um grande tesouro na glória de Deus. Você está me entendendo? Então, tudo aquilo que o diabo der nessa terra, ele vai querer cobrar em dobro. E olha que ele vai querer a alma. E muitos estão vendendo a alma para o diabo, quando aceitam as suas ideias, quando as igrejas ou o povo aceita as suas instruções. E o Senhor está dizendo o seguinte: olhe, lembre-se que eu tenho uma chave na minha, eu posso abrir, mas eu também posso fechar. Então vai essa palavra hoje para todos nós, pessoal. Se você é uma pessoa que diz assim: eu também tenho poucas condições, eu também tenho pouca força diante desse desafio em que eu estou. Você não precisa ser milionário para ser um vencedor. Você não precisa ter um carro do ano para ser um vencedor. Você não precisa ser famoso para ser um vencedor. Para você ser um vencedor, diga para mim, precisa de quê? Você só precisa de Deus, de honrar o Senhor. Só isso. Glória a Deus, pessoal. Para você ser um vencedor, você não precisa ser amigo do gerente do banco. Não precisa disso. Para você ser vencedor, você não precisa, não é? Como é que chama? A pessoa que vive
Elogiando os outros, como é? Bajulando. Que coisa feia, né, gente? Bajulando os outros, com a intenção de querer ter subterfúgios para si. Que coisa feia isso. É ridículo. Então eu digo para você que é um cristão, você não precisa dessa vergonha, bajular alguém para ter subterfúgios ou bênçãos ou vitórias. Você só precisa de quem, pessoal? Daquele que me fortalece. Glória a Deus, glorifica Jesus. Daquele que me fortalece. Se alguém fechou portas que você não consegue gerenciar, Deus abrirá portas que transcendem da capacidade do homem. Olha que coisa forte. Preste atenção nisso. Se alguém fechou portas que você não consegue gerenciar, você não alcança, você não tem amizade, você não tem acesso, não tem problema. Deus, se alguém fechou, se alguém por mal foi lá e fechou, porque não fui com a cara dele, porque é um crente, não sei o que, fecha aqui para ele, ou por causa da sua cor, enfim, ou por causa da sua fé. Se fizeram isso, Deus abrirá portas que transcendem da capacidade daquele que fechou. Na verdade ele não fechou, porque quem abre e fecha é quem? Mas eu estou querendo dizer, aquele que tentou te atrapalhar. Ele tentou te atrapalhar. Quantos tentaram também me atrapalhar? Meu Deus. É porque o cristão não pode guardar mágoas, e nem deve. E eu até já esqueci do que fizeram. Escute, pessoal. Se eu fosse uma pessoa não convertida, vivia rancoroso com aquilo que fizeram para tentar me atrapalhar, achando que iriam fechar as portas, achando que ia acabar. Mas quem abre, quem fecha, quem? É Deus. Aí o que acontece? Aquele que tentou atrapalhar, nós não guardamos mágoas, perdoamos. Porque olha a glória de Deus. Se tentaram atrapalhar, o Senhor Deus vai transcender aquele que tentou atrapalhar, de maneira que amanhã ele ou ela olhe assim e diga assim, e ele diga assim, ele ou ela diga assim: me arrependi de ter mexido com essa pessoa. Me arrependi de ter dito isso, de ter feito aquilo, porque ele é de Deus, porque ela é de Deus. Quem é de Deus aqui, diga eu. Então os teus inimigos vão se arrepender de terem te prejudicado. Na verdade tentaram, né? Porque quem tem a chave é quem? Quem tem a chave é Deus. Então aquele teu sócio que você confiou nele e ele te passou para trás, dá vontade de ficar com raiva, de ficar odiando. Mas a sua vida não depende dele, tua vida depende de Deus, e é Deus que abre e fecha. Então Deus vai transcender a ponto, como disse lá o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo falando de Abraão, dizendo que Abraão creu em Deus mesmo na sua velhice. O apóstolo Paulo disse assim de Abraão: porque Abraão creu contra a esperança. Abraão creu contra a esperança no Deus que vivifica mortos e que traz a existência das coisas que não existem. Que palavra linda! Paulo falando de Abraão, dizendo o seguinte: Abraão já era velho,
75 anos, quando o Senhor disse: você será pai de numerosa nação. Passaram mais 15 anos, agora ele está com 100 anos. E a sua esposa mais velha também, e estéril. E aí Paulo dizendo o seguinte: porque Abraão creu, mesmo o seu corpo sendo amortecido pela velhice, creu em Deus, que vivifica mortos e que traz à existência as coisas que não existem. Ou seja, Deus, se Ele ressuscita mortos, o que é essa doença diante dele? Não é verdade? Se Deus ressuscita mortos, o que é essa impossibilidade humana diante dele? Porque Ele traz a existência das coisas que não existem. Glória a Deus, pessoal. Quem crê nessa palavra? Você recebe essa palavra? Então fica de pé assim, todos fiquem de pé. E diga assim comigo: meu Deus. Diga, igreja: meu Deus, eu creio que esta porta está aberta para mim. Eu sei que o Senhor tem a chave nas suas mãos para abrir e também para fechar. Eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. Agora glorifica a Deus bem forte. Glória a Deus, glória a Deus.